Olá, só aguardar um minutinho. Vamos ver se nosso convidado já entrou na sala. Oi, boa noite, Angélica. Vou guardar o John entrar para fazer o convite, para ele dividir a tela comigo. Enquanto isso, o som tá bom? Tá dando para me escutar, todo mundo? Olá, oi, Sayonara. O John entrou, vou convidar ele novamente. Jordan, eu te mandei o convite. Vê se você consegue aceitar para a gente começar. Agora sim. Olá. Olá! Oi. Aí o som você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Peraí, só ajeitar aqui que eu ando. Tá meio ruim, aquelas, né? Aí como que eu dobro aqui? Não vira pra trás, né? Ótimo. Ótimo. Peraí, eu vou conectar com aqui pra o som ficar melhor. Beleza. Beleza. Que ótimo. Convidado na sala. Vamos Aí, começar, pronto, né? agora. Isso. Hello, boa noite. Tá Boa ouvindo bem, noite. né? Sim, estou. Acho que o pessoal também. Então vamos começar, né? Boa noite e bem-vindos e bem-vinda a todos a mais uma live do Ensina Biotech. Esse é o Live Podcast, um dos quadros, né, aqui da página. E hoje a gente vai falar tudo que você sempre quis saber sobre comportamento animal e a gente convida, né, um especialista, o Jordan, o Jordan Lovestein. Bem-vindo, Jordan. Espero que seja um papo assim bem gostoso, bem descontraído, pra gente falar sobre esse tema que eu sei que você gosta bastante, né? E o Jordan, gente, ele é mestre em Ecologia de Biomas Tropicais pela Universidade Federal de Ouro Preto. E a ênfase do trabalho dele, né, do mestrado dele, foi com o comportamento animal. E além de cientista, pesquisador, o Jordan também é divulgador científico e ele é fundador de um canal, o Eterna Busca, lá no YouTube, que eu convido vocês a sair da live, dar uma conferida lá, porque tem vídeos muito legais com conteúdo. Ele faz uma pesquisa bastante profunda sobre os temas, né, que ele traz lá, e são assim, sobre os temas mais diversos, tanto sobre ciência quanto curiosidades do mundo mesmo, né? E passo a palavra para você. Você quer falar mais alguma coisa, Jordan? Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite de participar aqui e de poder ter essa oportunidade de ter essa conversa, que certamente vai ser muito legal e gratificante, porque sempre é muito bom falar sobre ciência e conversar sobre comportamento, que é sempre muito incrível. E como a Lô disse, eu trabalho com divulgação no YouTube, eu trabalho focado na questão da divulgação sobre biologia, tanto sobre plantas quanto sobre animais e também humanos. Então, quem gostar de saber mais sobre evolução, sobre como os diversos assuntos se conectam, tem muito conteúdo lá. E também estou presente no Twitter. Então, se você pode me seguir lá no Twitter e também lá no YouTube. Que ótimo.
Então, eu queria que você contasse, antes da gente seguir para a parte, né, de perguntas, que é o foco principal aqui, né, dessa live, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua pesquisa, sobre o que você desenvolveu durante seu mestrado, você trabalhou com algum modelo específico? Como foi? O meu mestrado, o foco principal foi entender as relações sociais dos catetos. Os catetos são uma espécie de porco do mato, eles não são um porco, tipo assim, parece um porco, mas não é. Eles são nativos daqui das Américas, eles ocorrem desde o sul dos Estados Unidos até a região daqui da Argentina, e eles ocorrem aqui quase toda a região do Brasil, e eles são animais sociais, que eles vivem em grupos pequenos, e eles têm uma estrutura social bastante complexa, e o meu trabalho foi para entender como que eles se organizam, como que a hierarquia deles funciona, e eu busquei especificamente entender dois comportamentos, que foi o alvo principal do meu mestrado, que foi o comportamento de amamentação, que é o comportamento de uma fêmea amamentar o filhote de outra fêmea. Então, eu procurei entender como que fazer esse comportamento, que é de amamentar o filhote de outra, afeta a posição que ela tem dentro daquele grupo, se ela fica mais ou menos próxima de quais fêmeas, se isso afeta a dinâmica do grupo, se eles ficam mais próximos ou não. E eu também procurei entender como que o comportamento homossexual está afetando essas dinâmicas sociais que essas fêmeas estão fazendo, junto com esse comportamento de amamentação. Então, eu busquei entender como esses comportamentos afetam como os animais se relacionam, que tipo de sociedade eles estão formando. E então, essas são as principais abordagens que eu tive no meu mestrado para entender como que esses animais se relacionam e como que isso afetou, porque nos meus resultados, esse comportamento, eles acabaram afetando a posição social desses indivíduos. As fêmeas que faziam mais comportamento de amamentação, que é esse comportamento de amamentar o filhote da outra, elas acabaram tendo, ao final do estudo, uma posição maior, melhor. Então, os animais eles estavam articulando, formando panelinhas para poder se sair melhor, para poder ter uma posição melhor. Porque um dos grandes focos do meu trabalho foi falar de hierarquia. E eu já falei algumas vezes no YouTube sobre esse tópico, que as pessoas não conhecem, não entendem, às vezes, a importância que existe da hierarquia. Porque, embora as pessoas achem que a hierarquia é uma coisa só de humanos, porque tem o chefe, tem a pessoa abaixo do chefe, ou as relações familiares, mas isso acontece também em outros animais. E no caso dos catetos, eles não têm uma hierarquia super rígida, como é o caso das hienas, por exemplo, em que existe como se fosse uma rainha, digamos assim, que é a líder daquele grupo, e ela domina todos abaixo dela, totalmente despótica, né? E as filhas dela vão herdar essa posição, porque a sociedade das hienas é uma sociedade dominada por fêmeas. E também foi um dos grandes focos também do meu trabalho, falar sobre as fêmeas, sobre esse comportamento feminino, que também é muito pouco compreendido ainda, Tem poucos estudos tentando entender mais sobre o comportamento das fêmeas. E aí, no nosso grupo, eles não formam essa hierarquia super rígida, igual ao caso das hienas. Eles têm uma hierarquia um pouco mais igualitária, não tem tantos postos e posições tão mais altas do que as outras, e varia muito as posições dos indivíduos. Então, nesse contexto, que é muito instável, é importante ter amigos, é importante ter, apoio de outros ali dentro do grupo. Então, era isso que eu estava buscando entender. Por que é importante estudar isso? Porque a posição que um animal está dentro do grupo, se ele faz mais, se ele é mais central lá dentro, se ele é mais importante, relevante, afeta o tanto de comida que ele vai comer, afeta os parceiros sexuais que ele vai ter. Então, isso é um aspecto muito importante da vida dos animais e como essa dinâmica funciona. Ah, sim, que bacana. E me conta aqui também sobre como que são feitos esses estudos de comportamento animal, porque você falou que você tinha o objetivo, de analisar comportamentos específicos.
e também observou alguns outros, né? Hierarquia dentro do grupo e tudo. Mas como funciona? Como que você coleta esses dados para você, no qual você obteve, né, esses resultados? Os dados, esses animais que eu pesquisei, eles são animais que são resgatados, foram parar em uma fazenda. É uma fazenda que a função dela é de receber animais que foram resgatados pelo IBAMA. Então lá ficam os animais que não podem ser, né, reintroduzidos, mas eles precisam ficar nesse ambiente que tem, que é totalmente regulamentado pelo IBAMA, e segue as regras éticas para manter os animais lá, tem a licença, eles ficam lá. Então nós fomos no recinto onde ficavam esses animais que foram para essa fazenda dos catetos e nós separamos 20 desses animais no início da pesquisa. Foi uma pesquisa que teve o apoio da Valorec, né? Era uma pesquisa grande, envolvia mais de uma universidade, com diversas áreas de pesquisa nesse grupo de estudos. Então, tinham vários pesquisadores envolvidos nesse processo. E aí selecionou 20 desses animais, dividiu esses 20 em 2 grupos, cada grupo com 10. Nesses 2 grupos de 10 tinham 3 machos e 7 fêmeas em cada um desses grupos. E aí foi construído um recinto, né, para cada um deles, onde eles iriam ficar, que era o recinto mais próximo possível de como eles estariam no ambiente silvestre, né, no ambiente selvagem. Então tinha estímulos para eles lá dentro, vários lugares para eles cavarem e tudo mais, era um chão de terra e tudo, eles podiam lá andar livremente lá dentro. E nós que estávamos trabalhando com comportamento, a gente ficava sentado, era um recinto quadrado, né? Então, na frente desse recinto tinha um espaço em que a gente ficava sentado atrás de uma cortina preta, um papel, preta que escondia a gente dos animais, para os animais não verem a gente, e aí a gente ficava acompanhando e anotando tudo que eles faziam. Então, eu, no meu caso, durante 1 hora, a cada 5 minutos, eu anotava tudo que todos estavam fazendo. Então, eu dava um nome para cada um dos animais, eu anotava lá o comportamento de cada um deles nesses 5 minutos. E toda vez que um animal interagia com o outro, eu anotava qual foi esse comportamento e o nome daquele que começou o comportamento e daquele que recebeu o comportamento. E aí, esse estudo foi durante um período de 9 meses, em que eu ia para campo. Eu ia para campo 2, 3 vezes por semana. A gente ia às 7 horas da manhã e voltava às 5 da tarde. A gente ficava o dia inteiro coletando os dados durante esse período de 9 meses. Eu e mais outros pesquisadores junto com a gente. E a gente ia juntando todo esse material para poder analisar depois. E aí, todos os filhotinhos que foram nascendo no decorrer desse estudo, a gente foi incorporando na análise também. Então, é um trabalho assim, de Jó, né? De bastante paciência e observação. Então, é basicamente você sentar e observar. E vocês, essa espécie, né, que vocês trabalharam, os catetos, é uma espécie bem estudada ou não? Vocês registraram algum comportamento novo que ainda não tinha sido descrito nos artigos, né, na literatura? Sim, é uma espécie bastante estudada, porque como eles ocorrem por todo o continente americano, tem muitos estudos sobre eles, sobre o comportamento deles, até porque eles são alguns dos poucos grandes mamíferos, né, que são herbívoros daqui das Américas. Então, tem muito estudo sobre o comportamento deles social, porque a dinâmica deles afeta muito a dinâmica da floresta também, né, porque eles acabam mudando muito a dinâmica florestal e tudo mais. Então, existem muitos estudos sobre eles e sobre um outro parente bem próximo dele, que é o queixada. E assim, são muito, muito parecidos, mas o queixada ele é um pouco maior, mais agressivo. O cateto ele é menos agressivo e ele anda em grupos menores. O queixada ele anda em grupos maiores. Existem bastante estudos de hierarquia desses animais, principalmente na região dos Estados Unidos, né, daquela região ao norte. Aqui no Brasil, a gente também tem vários estudos aqui, alguns grandes pesquisadores, mas comparado com os que estão desenvolvidos no norte, é uma quantidade menor. Aqui na região de Minas Gerais, é muito pouco
ainda, né, estudado, compreendido os animais aqui. E nessa região daqui de Ouro Preto, que é onde a gente vive, esse projeto visava a reintrodução desses animais nessa região, que eles estavam com populações bastante reduzidas aqui na região. Então, o projeto originalmente tinha essa intenção de promover a reintrodução desses animais. Então, era um estudo base para compreender como esses animais se comportam, fazer o treinamento deles para que os animais, quando eles vão ser reintroduzidos, eles precisam passar por um treinamento anti-predação para que eles possam saber o que é um predador, porque eles vivem em um ambiente que eles não tinham um predador, né? Então, eles precisam passar por esse treinamento. E é uma espécie bastante compreendida, mas algumas áreas, que é essa área específica que eu estava trabalhando, de hierarquia, não havia sido descrito antes o comportamento homossexual na espécie. A gente foi um dos primeiros a descrever o trabalho, esse comportamento nessa espécie. E essa abordagem que eu estava fazendo, com o tipo de análise também que eu fiz, que eu peguei uma análise estatística mais recente, também não era feita antes dessa forma. Então, a gente trouxe essa novidade um pouco sobre como processar os dados nessa espécie. Entendi. Ah, muito legal. Então, o projeto lá na fazenda tinha outros animais que vocês fazem esse condicionamento, tudo visando a reintrodução, então, no habitat natural, né, desses animais resgatados. Ou Sim, nem sempre. Nesse caso específico dos catetos desse projeto da gente, era com essa intenção por causa do investimento, dos interesses que tinha junto do projeto, né? Mas os outros animais que ficam lá, não tem esse programa, pelo menos até naquele momento que eu estava lá, de reintrodução de outros animais. Lá tinham também veados, lá tinha também paca, tinha também... Chegou a ter lá queixadas também, mas depois não teve mais esses animais lá. Mas os principais eram os catetos e as pacas também. E aí a fazenda, ela tinha esse programa também de... Como é um parque, digamos assim, né, uma área de conservação, ela também era aberta para visitas escolares que eram agendadas. Então, a fazenda tem lá esse programa de educação ambiental com as escolas. Então, escolas de ensino fundamental, de ensino médio, podiam visitar, marcar, agendar e ir lá conhecer, porque lá é tudo muito bonito. Lá tem as trilhas, que é uma área bastante preservada, né? Então tem todos os lugares para você conhecer as cachoeiras, tem os parques, tudo. A cada trecho dessa trilha tem as placas de identificação de onde está, o que está preservado ali. E tem outros projetos lá que foram desenvolvidos com outras universidades. Lá tem uma região, por exemplo, que foi parceria com o Viçosa, que era chamado de o Bosque das Orquídeas. Que foi feito um estudo lá de reintrodução de orquídeas que são ameaçadas, como tem muito aqui na região de Ouro Preto, que é a Hoffmann Sanguela, que é uma orquídea amarela, bastante comum quando você anda nos parques daqui. Foi uma das espécies que estava lá nesse programa para reintrodução, e aí tem todo o banners, muito bonito lá. Ai, muito Não é tão legal. fácil de visitar, né? É isso que eu ia perguntar, se alguma escola municipal, alguma escola aqui do município ou da região, se é fácil deles conseguirem esse contato e de agendar as visitas, né? Porque é um trabalho, assim, socioambiental, né, educativo, bastante interessante ter os alunos, né, terem esse contato mais direto com a natureza, ter um guia, né? Seria legal. Como os guias, geralmente, eles contratam para... Tem um biólogo oficial da fazenda, que geralmente acompanha os visitantes que estão lá, as crianças, e vão mostrando os animais, mostrando... também, quando eu estava lá, também desenvolveram um projeto de plantas medicinais, um jardim de plantas medicinais, e trabalhava com as crianças quais que eram essas plantas, para as crianças poderem pegar na mão, sentir o cheiro e tudo. Não sei exatamente como que é o processo para agendar a visita lá. Eu sei que escolas de Belo Horizonte já foram para lá, escolas do Rio de Janeiro e assim também já visitaram a fazenda. Mas eu não sei exatamente como eles agendam, como é o processo, se eles ainda estão fazendo, provavelmente. Devem estar fazendo, mas
eles também recebem pássaros apreendidos pelo IBAMA, e tem uma região lá também que os pássaros ficam para reabilitação também. Bastante legal, né? Tem uma pergunta aqui no chat sobre o projeto da Cíntia. Ela pergunta se existe algum grupo de animais, ou talvez até um indivíduo, que por algum motivo ou circunstância já precisou ser isolado dos demais. Assim como nós, né? Nesse momento de pandemia, tivemos que ficar um pouco mais afastados. Ok. Você já tá? Voltou. Pronto. Assim, no caso dos... Essa pergunta no caso dos catetos ou da fazenda em geral? Tipo... Eu acho que pode ser nos dois, como talvez o projeto dos catetos, né? Que você trabalhou mais diretamente, né? Assim, não... Esse comportamento assim, falando dos animais em geral, alguns animais, quando estão doentes, eles se isolam realmente. Eu vou, inclusive, lançar um vídeo amanhã que eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esse isolamento social que as formigas fazem, por exemplo, os cupins fazem, que são animais sociais, que quando um está doente, ele se isola do outro para que ele não passe isso para o resto da colônia. Porque se ele ficar doente, uma formiga ficar doente, ela vai contaminar as outras formigas. Então, elas têm um processo rígido de uma estrutura social para impedir a disseminação dessa doença. Então, elas se isolam. Então, quando ela percebe que ela está para morrer, ela vai morrer longe das outras formiguinhas. Ou ela fica num processo isolado até que ela passe aqueles sintomas. No caso dos animais mamíferos, por exemplo, não vi nenhum caso lá da fazenda dos animais que tenham manifestado algum sintoma de doença ou algo assim que tenham se ser isolados. Mas quando os animais estão com algum sintoma, eles podem se automedicar. Eu também lancei esse vídeo há pouco tempo no canal falando sobre como os animais usam plantas medicinais, porque eles usam. E tanto pássaros, primatas, outros tipos de mamíferos, cavalos, vacas, usam plantas medicinais quando estão com algum sintoma, algum desconforto estomacal, algo do tipo. Então, há uma mudança química de percepção de odores que fazem eles ir comerem a determinada planta. E aí, eles vão comer, por exemplo, no caso dos primatas, quando eles estão com algum desconforto estomacal, ou quando está na época de cheia, porque épocas de cheia, se a gente pensar dos grandes primatas da região da África Central, por exemplo, ali na região do Congo, eles vivem em regiões de matas, alguns, né, de matas densas. Então, ali quando inunda, tem muitas doenças, né, como malária e outros vermes que vêm junto com a água. Igual a gente tem aqui no Brasil também, isso quando tem os problemas de enchente. E aí os animais comem certas plantas que têm essa ação de desalojar, né, de ajudar a eliminar esses parasitas. Além disso, eles também podem fazer esse isolamento quando eles vivem em grupos, ficar mais afastados, quando eles se percebem doentes, como uma forma de cuidar de si e outros animais do grupo, no caso de primatas, no caso de elefantes também, podem trazer alimentos ou podem trazer, no caso de elefantes isso acontece, né, que são as manadas. Então, quando algum deles está passando mal, doente de alguma forma, às vezes eles trazem comida ou trazem a planta que vai ajudar eles naquele desconforto específico, né? Não tem também remédio para tudo, né? Mas alguns coisas específicos eles conseguem. Que bacana. Esse isolamento, ele geralmente é voluntário, né? É o próprio animal doente que vai ou o grupo pode isolar ele? Depende. Depende da espécie. Por exemplo, as formigas, no caso, elas podem fazer um isolamento forçado, porque assim, se ela percebe que, no caso desse vídeo que vai sair especificamente, não um spoiler, estou falando sobre os fungos zumbis, como que eles controlam o comportamento, eles fazem a formiga virar um zumbi, né? E aí eles matam a formiga tomando conta do corpo dela.
Quando o fungo, para que ele tome conta da formiga, ele cai os esporos, que é tipo as sementes dele, nas costas da formiga ali, né, na pele dela, e aí ela carrega esses esporos para dentro do ninho dela. Se as outras formigas, elas fazem um comportamento que é chamado de aliciamento, ou allogrooming, que eles chamam em inglês, né, que é uma limpar a outra. Tipo aquilo que os macacos fazem, que é de ficar limpando, tirando os parasitas. Então, uma formiga faz isso na outra. E aí, Então, ela percebe pelo cheiro que tem isso na outra formiga e consegue tirar isso dela. Se não, se a formiga já está manifestando algum, como se fala, algum sintoma, e essa formiga não tem condições, porque cada doença ela vai ter um comportamento diferente, né? Porque as formigas podem ter, por exemplo, esse fungo, ele faz a formiga sair ativamente do formigueiro para morrer longe. O próprio fungo faz isso porque se ele ficar na colônia, as outras formigas vão tirar ela de lá, porque ela não vai ter mais consciência. Mas outras parasitas, eles não têm isso. Aí isso fica um pouco mais difícil. Às vezes o animal morre dentro da colônia, ou pouco antes. Então as outras vão e tiram aquele animal de lá. Se elas percebem que ele está com algum comportamento anormal, alguma coisa estranha, dependendo das condições e do que ela estiver manifestando, o grupo pode tirar ela de lá. No caso de leões, por exemplo, leões quando eles estão com alguma condição que não permite ele contribuir efetivamente para o grupo, que está, sei lá, com a mandíbula quebrada ou algo assim, ele vai ficar mais afastado do grupo e o resto do grupo, comumente, ele continua aí caçando e eles vão ficando para trás. E aí, então, nós podemos dizer que seria uma medida do grupo abandonar, né? Forçada, né? Um isolamento forçado, porque aí quando ele estiver bem, se ele melhorar, ele volta para o grupo. Mas aí depende de cada espécie e de cada condição também, né? Porque cada tipo de sintoma que o animal tem vai ter uma resposta diferente. Porque algumas doenças, os animais coevoluíram com ela, né? Então, eles têm uma resposta já de como lidar com aquilo. Outras doenças, caso elas sejam novas, dizimam e matam muito rapidamente, porque eles nunca tiveram contato com aquela doença e não sabem como lidar com isso. Igual esses fungos, existem algumas estratégias que as formigas têm para lidar com ele, porque elas são milhões de anos, né, convivendo ali. Então tem algumas estratégias. Mas outros casos elas não conseguem lidar quando é algo novo, diferente. sim. Como a gente também. Não é à toa que sempre, falando de pesquisa, né? Sempre a gente está pesquisando, né, soluções novas, novos fármacos, novos tratamentos para doenças que surgem espontaneamente, né? Doenças que surgem no momento igual a Covid, que aconteceu, pegou a gente de surpresa, e também para doenças que a gente vem convivendo, né, há milhares de anos, talvez, igual os parasitas, né, que a gente ainda não conseguiu eliminar por completo, né? E aí, Jordan, ao longo da semana, a gente abriu algumas caixinhas de pergunta aqui no perfil do Ensina Biotech, né? Para coletar perguntas dos nossos seguidores e também as administradoras da página, né? Os nossos colaboradores também coletaram algumas perguntas. E aí eu queria trazer para você e acho que o pessoal tem muita dúvida sobre inseto, porque choveu perguntas sobre inseto. Acho que, não sei se está dentro do seu domínio, mas eu acho que sim, né? Você sempre fala sobre muita coisa, principalmente insetos sociais. Vamos pensar, Pausa para hidratação, né? Sim. Mas vamos ver, tem perguntas sobre vertebrados também. E já que eu estava falando de formigas, vamos começar com as formigas. Uma seguidora perguntou por que, às vezes, no formigueiro, nós encontramos formigas de outras espécies. Isso é algo sobre comportamento? Depende, assim, eu não sei se elas... Calma. É que assim, um formigueiro, ele tem formigas de formatos diferentes. Então, assim, um formigueiro não tem só um tipo de formiga. Por exemplo, as saúvas, aquelas cortadeiras lá, tem aquelas que são grandonas, que tem uma cabeçona, que geralmente a gente vai ver elas cortando as folhas. Aquelas
não é a mesma que fica dentro do formigueiro, que são menores, que são as operárias, que estão fazendo a manutenção do ninho, né? Dentro do ninho tem a rainha também, que tem um formato diferente, tem outras castas sociais dos animais. Então, cada casta, por exemplo, essa que vai lá cortar a grama, por exemplo, ela vai ter uma cabeça maior, umas mandíbulas maiores para cortar a grama. As soldados, que são as responsáveis pela segurança do ninho, elas vão ter um corpo maior, mais forte, para manter a guarda do ninho. As operárias, que são as responsáveis por manter as câmaras de criação, por manter os ninhos como um todo, também vão ter um outro formato. A rainha também tem um outro formato. Então, assim, tem que ver se o que você acha que são espécies diferentes, se não é isso, pela variação de castas que tem dentro do próprio ninho. Porém, pode acontecer de invasões, dependendo dos casos, uma formiga pode atacar e invadir o ninho de outra formiga. É como se fosse uma guerra, né? Por conquista, digamos assim. Então, dependendo do caso, isso. Em alguns casos, elas podem atacar. Algumas formigas podem matar outras formigas também. Então, depende do contexto. E também tem um outro caso de que algumas bestas, elas são parasitas de formigas. E aí elas parecem com formiga, mas não é uma formiga. Elas estão ali parasitando o ninho das formigas. Existem outros animais também que vivem nos ninhos das formigas e que, às vezes, eles parecem uma formiga, ou às vezes eles não parecem uma formiga, eles enganam as formigas para as formigas criarem eles, porque eles liberam compostos de feromônios iguais aos das formigas. Igual tem algumas lagartas, por exemplo, que elas liberam esses compostos igual que uma formiga bebê libera. E aí as formigas cuidam dessa lagarta. Tipo assim, elas acham a lagarta fora do ninho. Aí eles levam ela lá para dentro do ninho, porque elas achou que era uma formiguinha bebê, né? Que estava fora do ninho perdida. Ela leva lá para dentro e elas ficam lá, cuidando dessas como se fossem delas. E aí ela vai crescer e vai ficar diferente. Então tem todas essas estratégias, do caso das formigas, que variam bastante. Depende muito do contexto. Muito legal. Eu não sabia sobre essa coisa das lagartas e de invasão. E quando eu vi essa pergunta, eu também não tinha pensado que podem ser as formigas, né? Das diferentes castas. Porque, assim, tem alguns casos, igual as formigas lava-pé, elas são, assim, bem difíceis, porque elas são invasoras em outros países, e elas têm uma característica peculiar que, assim, elas invadem o ninho de outras rainhas, e sequestram as rainhas e obrigam elas a fazer parte da colônia principal. Então, assim, se várias rainhas começaram a criar suas colônias num espaço pequeno, a rainha que é a mais forte, ela teve mais filhotes, por exemplo, né, para poder sair do ninho, elas vão invadir outros ninhos, sequestrar os filhotes que estão lá, trazer para si e aumentar o seu tamanho, porque quanto mais indivíduos tem no grupo, mais ela cresce, né? Mas aí não vai ser fisicamente diferente, né? Mas elas podem sequestrar, invadir outras, meio que escravizar outros, digamos assim, né? Não é bem escravizar, né? Mas só, digamos assim, né, a título de comparação, domar essas outras e tomarem elas para si e incorporá-las dentro de um único grande formigueiro, porque assim elas são mais poderosas num grande grupo. Isso é uma estratégia delas, específica, né? Não é que outras formigas façam isso. Sim. Nossa, muito legal. E aí, continuando na linha entomológica, né? A seguidora perguntou por que algumas lagartas respondem a sons. Acho que ela está querendo dizer que às vezes você faz algum barulho, principalmente aquelas que vivem agrupadas, quando você faz algum som, elas podem apresentar algum movimento rítmico. Nesse caso, está relacionado com o comportamento de defesa, porque se elas ouvem um som, possivelmente, dependendo da frequência desse som, pode ser de um predador se aproximando, né? Então, se elas têm um movimento rápido, brusco, pode ser que isso assuste o predador, desincentive ele de se aproximar mais, porque
algumas lagartas vivem em grupos grandes, né? Algumas andam sempre juntas também, né? Elas têm um movimento de andar umas por cima das outras, assim, num caminhar bem específico, né? Isso é uma forma delas se protegerem, porque uma sozinha é muito mais fácil de ser comida do que várias juntas, né? E aí, se elas são ameaçadas de alguma forma, um som alto, que pode ser um aviso de que algum predador está por perto, elas podem ter esse movimento brusco, esse movimento repetitivo para tentar afastar o predador. É a mesma coisa que tem uma lagarta que faz isso, mas não por causa do som, mas novamente parasita, que eu ainda vou falar no futuro, lá num outro vídeo, que é uma das coisas assim, parasita é um horror, né? Mas ela é parasitada, uma vez que eu ponho os ovos nela, na lagarta, e aí os ovos dessa vespa saem de dentro dela, empupam, viram a pupa, e ela fica guardando esses ovos. Porque a lagarta não faz esse comportamento de guarda, mas ficam duas lagartas dentro dela, controlam ela. Depois que as outras 80 irmãs dela saíram, duas ainda ficam lá dentro da lagarta, e a lagarta fica fazendo uns movimentos assim, ó, em cima dessas pupas que ela está guardando. É um movimento brusco que ela faz para impedir a aproximação de predadores. Ah, sim. Nossa, muito bacana. Uma outra pergunta, dessa vez sobre borboletas. É verdade que borboletas podem se alimentar de restos de outros animais e também de fezes e sangue? Já viu algo sobre isso? Isso pode acontecer? E você tem alguma explicação para este comportamento um pouco bizarro para a maioria de nós? Assim, outros animais mortos, não sei dizer especificamente, mas às vezes a gente vê que tem muitas borboletas no cocô das vacas, ou outros tipos de cocô assim, porque elas estão ali atrás de minerais. Igual aquelas fotos bastante famosas que tem de borboletas nos olhos dos jacarés, que elas estão lambendo as lágrimas do jacaré, né? Porque o jacaré também chora, né? Chora assim, porque eles não têm igual a gente esses poros para poder suar, né? Para liberar o suor. Então eles liberam esse excesso pelos olhos. Então ali tem sal. E sal é um mineral muito importante na saúde dos insetos, da gente também. Então elas ficam lambendo isso, buscando sal que tem presente nas lágrimas, por exemplo. No caso de cocô ou outros tipos de substâncias assim, isso é uma vantagem porque ele tem outros nutrientes nessas fezes e que elas podem ter evoluído ou serem uma espécie específica que consome isso. Não que a maioria faça isso, né? A maioria consome néctares e tudo mais, mas às vezes alguma espécie específica evoluiu para consumir isso, que é uma coisa que outras não consomem tanto. Eu realmente não conheço tanto. Não, né? Mas ocupou um outro nicho, né? Para evitar competição. E aí passou a explorar outros recursos. Mas não sei dizer com certeza, porque eu não conheço muitos desse aspecto específico de borboletas. Então, só falando, né, sobre elas lamberem, então a lágrima de crocodilo, na verdade, é o suor do crocodilo, né? Dos jacarés. O suor deles. Tem muitas fotos muito bonitas. Podem procurar lá, borboletas nos olhos dos jacarés. Coisa mais linda, ficar os montes, assim. Elas vão também nos olhos de pássaros e outros animais, assim. Que esses animais costumam escorrer, né? Não é uma lágrima, né? O equivalente ao nosso suor, e aí elas ficam lá lambendo. Muito interessante. Agora vamos para mosquitos. Por que pernilongos rondam as nossas orelhas durante a noite? E é verdade que eles têm preferência por alguns tipos sanguíneos? Tipo, o pessoal fala, você tem sangue doce, por isso que ele vai mais em você? Conte-nos sobre isso. Os pernilongos sabem onde a gente está, porque eles seguem o nosso rastro, a gente deixa uma marcação enquanto a gente respira e transpira,
que são indicativos de onde a gente está. Então, eles seguem esse rastro, eles conseguem detectar esses compostos específicos que o nosso corpo libera, e aí eles vão atrás desses compostos, e aí eles vão e picam a pessoa. Eu não sei se existe algum tipo de preferência com relação a tipos sanguíneos. Acho que não tem essa relação, porque eles vão pela nossa respiração e transpiração, que não são diretamente afetados pelo nosso tipo sanguíneo. Eu não acho que tem alguma interferência nesse tipo de coisa. Mas não sei, nunca li especificamente isso. Agora, porque ele fica, né, perto do seu ouvido, aí acho que já é um acaso, porque ele está procurando um lugar ali onde ele possa ficar, né? Se você está coberto, por exemplo, a sua cara é um dos lugares mais fáceis dele chegar, né? Porque não tem roupa, não tem lençol, edredom, nem nada em cima, né? Então aí eles vão na sua cara. Aí você vai ouvir o som que eles fazem do voo deles, né? E aí você vai pensar que está muito perto de você. Eles vão tender a ir no seu rosto, porque é uma das áreas geralmente que vão estar mais expostas. Uhum. Nossa, ótimo. Então, talvez não tenha, né, nenhuma relação com o tipo sanguíneo, né? Talvez a pessoa é só mais sensível, né? Ela percebe antes. Mas ela percebe, né? Mas eu acho que não tem essa relação. Não sei dizer, pode ser que exista, mas eu não conheço. Quando você estava falando do projeto que você desenvolveu você estudou, né, o comportamento dos catetos, você observou muito essa relação de amamentação, né? Mas você observou algum comportamento de proteção das fêmeas com seus filhotes? Que tem a pergunta de uma das nossas seguidoras, que é como funciona o instinto protetor de alguns animais com seus filhotes. Geralmente tem alguma relação de gênero, sempre as mães, né? Geralmente são mais, assim, ferrenhas, né, nessa proteção. Como funciona isso? Assim, as fêmeas, quando elas, antes do filhote nascer, aumentam a produção no corpo de certos hormônios, uma para a produção de leite, e outra função desses hormônios específicos que são produzidos é fazer com que o vínculo mãe-filhote seja mais aprofundado. Então, essa relação entre mãe e filhote, ela se aprofunda mais. Um dos efeitos desses hormônios, e como a serotonina, por exemplo, que são alguns hormônios que as pessoas chamam de hormônios do amor, hormônios da felicidade. Esses hormônios são expressos em grande quantidade no final da gestação, no momento do parto, particularmente. E aí, isso é uma das razões do porquê existe uma proximidade maior entre mãe e filhote. Outra razão é que os animais percebem o cheiro, seu próprio cheiro e o cheiro dos outros de maneira distinta. Novamente, estou sempre fazendo mexão aqui, mas eu gravei, em breve vai sair um vídeo no meu canal sobre isso especificamente. Como que os animais percebem o cheiro uns dos outros e como a gente distingue o cheiro um do outro. A mãe ela é capaz de perceber o cheiro do próprio filhote. Inclusive, muitas pessoas, mães humanas, descrevem que elas sabem o cheiro do seu próprio filhote. Então, o cheiro do próprio filhote é mais um atrativo que reforça esse vínculo mãe-filhote. Mas isso não é só hormônios. Isso também tem uma relação com o aprendizado que a mãe vai ter. Então, animais sociais, como os humanos, outros primatas, eles aprendem como vão tratar os filhotes. Porque essa coisa do instinto maternal, isso não funciona bem assim. Isso é meio que um mito. As fêmeas não têm instinto maternal, que vou saber, basta ter o filhote que eu vou saber cuidar. Não. Muitas fêmeas, inclusive, matam seus filhotes. É muito comum os filhotes serem mortos nas primeiras crias, porque a fêmea não sabe como amamentar. Muitas fêmeas, isso é comum, por exemplo, em vacas, éguas, cabritas e outros animais que são quadrúpedes, né? Em que a fêmea não para o filhote mamar. E isso a fêmea vai aprender, que ela tem que parar, porque se ela não parar, ela não vai... O filhote não vai amamentar. Então, assim, ela saber que ela tem que parar, ela saber que ela tem que cuidar do filhote em certas circunstâncias, saber que ela tem que afastar o predador ou não,
Essas coisas a fêmea aprende com o tempo. Parte ela aprendeu com a mãe que cuidou dela, se ela teve uma mãe, né, no caso, e parte ela vai ser da própria experiência. Então, as primeiras crias, geralmente, os filhotes não sobrevivem, ou tem uma taxa de sobrevivência muito pequena, porque a mãe ainda não sabe como caçar o suficiente, porque no caso de onças, por exemplo, ela tem que saber que ela tem que caçar para ela e para os filhotes depois de uma certa idade. Ela tem que caçar em maior quantidade porque o leite exige mais dela. Então, todos esses cuidados que a fêmea vai aprender, no caso dos aves, por exemplo, às vezes a primeira vez que ela vai chocar, ela não sabe chocar, ela não sabe que ela tem que virar os ovos com certa frequência, que ela não pode ficar deitada em cima do ovo, quando o ovo está perto de chocar, do filhote nascer. Então, isso parte é instintivo, parte ela aprende conforme ela vai tendo crias. Então, o mito de que as fêmeas são sempre cuidadoras, depende. Então, assim, o que faz ela proteger o filhote parte são esses hormônios que reforçam o vínculo e fazem com que ela reconheça que aquele filhote é dela. E outro é que o contexto social que ela vive, ela vai aprendendo que aquele é o filhote dela e quais as atitudes que ela precisa ter para proteger. No caso, por exemplo, as sociedades dos chimpanzés, ela é uma sociedade de disputas muito grandes. E a fêmea, ela tem um papel importante na posição que o macho vai ocupar dentro daquele grupo. Então, ela defende os filhotes dela firmemente, ela interfere nas disputas que os filhotes dela vai ter. Então, a posição da mãe interfere diretamente na posição do filhote. Então, a posição do filhote interfere na posição da mãe também. Isso também é uma outra interferência, porque, assim, algumas sociedades de fêmeas, o tanto de filhotes que aquela fêmea tem adulto interfere na posição dela. Porque são mais filhotes que vão apoiá-la. Porque em sociedades como a dos chimpanzés, dos bonobos, o tanto de filhos que você tem em volta de você, no caso dos bonobos, por exemplo, ela é uma sociedade envolta, né, no caso das fêmeas, que elas têm um papel mais importante do que os machos. E aí, as fêmeas, elas formam parcerias com as suas filhas, por exemplo, também, para reforçar as posições que elas têm dentro daquele grupo. Então, essa dinâmica de que você vai apoiar o seu filho, porque quando ele estiver adulto ele pode te apoiar, também está envolto nas disputas que acontecem entre os animais. Então, às vezes, não é só por uma questão de instinto, né, assim, maternal, aí vou cuidar porque é meu filho, às vezes é interesse, aquela. Então, assim, tirando a parte dos hormônios, né, que são produzidos durante o período da gestação, da amamentação, o que a gente tem como instinto materno, né, instinto de proteção, é nada mais do que uma construção social, na maior parte do tempo. Aprendizado e construção social. Tanto é que você pode ver, pandas, que são animais solitários, é muito difícil a criação dos filhotes. Muito morre, porque a mãe, assim, não sabe o que faz. Coitada. E ela não convive com o outro. Nossa, muito interessante isso. E uma outra pergunta que surgiu é se animais têm temperamento. Tem uma linha de pesquisas que falam sobre personalidade animal. Assim, o tipo de personalidade, ela varia e elas são algumas categorias pré-estabelecidas que geralmente se usa para facilitar. Por exemplo, se o animal é mais tímido ou menos tímido. E aí, se ele é mais tímido, isso interfere na estratégia de busca de comida dele. E isso afeta também a posição que ele ocupa dentro do grupo. Porque, por exemplo, aqueles animais que não são tímidos, que são mais corajosos, digamos, por exemplo, eles são animais que tendem a explorar mais. Então, eles muitas vezes são aqueles que vão na frente, que eles exploram o ambiente primeiro, eles chegam na comida primeiro. Outros animais têm uma estratégia de não, eu vou junto com o grupo, eu vou ficar mais no centro. Alguns preferem ficar mais nas bordas, alguns fazem mais vínculos com outros, então são mais sociais, outros são menos sociais. Então, se o animal é mais agressivo ou menos agressivo, isso também varia,
porque em parte é uma questão genética, se ele é mais ou menos agressivo, mas em parte também é da própria experiência do indivíduo, né, do animal em si. Durante a vivência dele, conforme ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, se ele vai ser mais tímido, né, se ele prefere menos contato com os outros, se ele prefere mais, se ele é de sair primeiro, se ele é de esperar os outros, se ele é de partir para cima, de brigar, ou se ele é de ficar mais calmo, de ficar mais tranquilo. E isso tem a ver não só com o aspecto genético, como o aspecto da família também. Porque em sociedades hierárquicas, como o caso dos chimpanzés, das hienas e tudo mais, a posição da sua mãe interfere na sua posição. Então você sabe que se fulano está passando perto de mim, eu tenho que abaixar. No caso das hienas, por exemplo, se o filhote a princesa, digamos assim, da chefe, da rainha, passa, as outras todas vão abaixar a cabeça. E abaixa mesmo, é um comportamento em que eles põem a cabeça no chão, abaixa as patas, em determinados contextos de conflito, porque você reconhece a posição daquele animal. Então isso também interfere na personalidade, porque aquele filhote que é da alfa, que é da dominante, ele vai ter uma personalidade geralmente mais dominadora, de partir para cima, de não aceitar que outros questionem a posição que ele tem. Isso tem a ver com a família, com o contexto que ele nasce. Então, são vários aspectos que forjam a personalidade do animal. Ai, que legal. Nossa, muito legal mesmo. E como está tudo conectado, né? Tanto questão de temperamento quanto de hierarquia, né? Que você vem comentando assim, né? Tudo interessante. Oi? Acaba que é tudo muito conectado. Assim. Sempre, quando a gente vê né? uma coisa, a gente acha que é isolado. E, na verdade, é tudo assim, parte de um mesmo bloco grande. Sim. Acho que vamos para a última. Por que e como tartarugas voltam para a praia de nascimento delas para desovar? E tem esse comportamento, né? Elas sempre voltam para desovar ali na praia natal delas. Já tem alguma explicação conhecida para esse fenômeno e como elas sabem para onde voltar? Então, eu não sei em grande profundidade desse tópico, eu nunca li muito a respeito, mas isso é semelhante ao que acontece com o caso dos pombos, em que eles sabem do pombo correio, que você solta ele de volta para o lugar de origem. Então, existe um posicionamento das células do cérebro deles, das células de direção, que são aquelas células que nos dão um senso de gravidade. Essas células no cérebro desses animais que migram, isso indica para elas como e para onde elas vão ir. Não só no caso das tartarugas, como no caso das borboletas monarca, por exemplo, que elas migram lá do Canadá e vai lá para o México, que é uma migração gigantesca para um inseto tão pequeno, a migração do salmão. Então, assim, geralmente eles vão voltar para o local onde eles nasceram. Então, não é bem assim no caso da monarca, que envolve outros aspectos, mas no caso do salmão, no caso da tartaruga, no caso do pombo, por exemplo, envolve algumas marcações que acontecem desse geoposicionamento, de que é como o cérebro deles detecta as interferências magnéticas da Terra nessas células que tem no cérebro desses animais. Isso dá a posição para eles de onde eles devem ir. E aí isso segue um instinto também que tem quando eles estão chegando perto do momento de reprodução, de que eles devem voltar para um determinado local. E aí eles têm essas orientações gravadas no cérebro deles, como se fosse um mapa, em que você marca um ponto, né, ali naquele local, e aí você usa as rotas que a Terra tem, né, dessa questão magnética que a Terra tem, para poderem se deslocar de um lugar para o outro. É o sistema também que os pássaros migratórios usam, que eles sabem que eles vão de um lugar para o outro, seguindo essas correntes magnéticas que a Terra tem, que vão orientar o voo desses animais, orientar o processo migratório. Tem outras coisas no meio, né? Mas assim... Sim, claro. É como se eles tivessem um GPS interno que está marcado ali ir para casa definitivamente, né? Tipo assim, eu sei que eu tenho que ir para cá. Aí eu me posiciono de modo que isso alinhe
essas células com aquele local, e aí é só seguir naquela direção. Ai, gente, muito legal Tipo isso. Então, eu acho que é só. Você quer contar um pouquinho pra gente do seu canal? Como que você ingressou nessa aventura de divulgador científico? De onde veio esse estímulo? É interessante que ir para o YouTube foi também relacionado com a questão do mestrado, porque antes eu já tinha essa vontade, né, de produzir um canal, de produzir vídeos, mas eu não tinha colocado em prática, e aí em 2020, no ano passado, um mês antes, mais ou menos antes do começo da pandemia, eu falei, eu vou criar, então começar a falar, gravar os vídeos, porque nesse momento eu lia muitas coisas no mestrado sobre socialidade, sobre cultura animal, sobre essa hierarquia e socialidade que a gente vê que não tem tantos canais no YouTube que falam desses tópicos, que tem muitas coisas interessantes nos artigos que eu vi que poderia trazer isso para o grande público, porque quando a gente vê e se debruça sobre esses estudos comportamentais, a gente vê que a gente, o humano, não é tão diferente assim dos outros animais. Então, a origem de certos comportamentos, como o medo, a ansiedade social, são coisas que eu já falei no canal, né, com alguns dos primeiros vídeos que eu trouxe. Quando você procura as origens desses comportamentos, eles também estão presentes em outros animais. E nós humanos, nós temos os outros fatores, que são os fatores culturais, sociais, históricos, que afetam isso. Mas nós também temos uma base biológica e nós temos muitos canais que estão falando do aspecto cultural, histórico, social, psicológico, né? Mas a gente tem poucos canais que estão explorando o aspecto biológico disso, né? Qual que é a base de onde esse comportamento se manifesta, porque um comportamento ele não está solto no mundo, né? Um comportamento ele está vinculado a um corpo, né? Que o permite se expressar, né? E esse corpo tem uma fisiologia, esse corpo tem uma anatomia. Então, a intenção do canal era muito trazer essas dinâmicas, como elas se integram, como diversas áreas se integram. E uma das áreas uma das teorias que eu cheguei no mestrado, que eu achei muito legal, que é a teoria do mercado biológico, que fala de como os animais eles estão envoltos em animais e plantas, os seres como um todo, eles estão envoltos em uma troca, em que existe algo que alguém quer oferecer e existe algo que alguém quer consumir, quer comprar. E aí as dinâmicas entre os seres trocam isso. Então, aquele que tem mais valor em algo, ele consegue exercer uma pressão maior naquele que precisa daquilo. Então, se um animal, por exemplo, se a relação entre flor e beija-flor, por exemplo, a flor, ela oferece o recurso alimentar que o beija-flor precisa. Então, essa é a moeda que ela tem. E o beija-flor precisa comprar esse alimento dela. E aí, o que ele oferece é o serviço de polinizar. Ele, muitas vezes, não é proposital isso, né? Mas há essa troca, essa semelhança. E aí, trabalhar com isso, explorar como essas dinâmicas entre plantas e animais que acontecem, eu achei que foi um dos grandes motores de produzir os vídeos e que vem movendo e trazendo. Particularmente, eu falo não só de animais, né, como eu falei aqui principalmente, mas eu falo muito sobre plantas no canal, porque muitas vezes as plantas acabam sendo esquecidas no churrasco, né, junto com os fungos, que é mais esquecido ainda, coitado, né? E as pessoas não entendem como as plantas movem o mundo também, como elas movem a cultura humana. Eu tenho uma série de vídeos no canal em que eu falo as relações que as plantas têm históricas e culturais conosco, né? Eu falo muito também sobre como elas impactam, como o caso do café, né? Observando a história do café, a história da planta e da dinâmica nossa, a gente aprende sobre a Revolução Francesa, a gente aprende sobre a história do Brasil, né? E aí a gente consegue... São coisas geralmente que são separadas, né? Que a gente vê em caixinhas separadas. E aí quando você pega uma planta e a partir dela você consegue entender mais sobre coisas, como eu falei sobre as figueiras. Lá eu falo um pouco sobre a história bíblica e eu falo sobre a Renascença um pouquinho. Olha, a partir de uma árvore você consegue focar coisas muito diferentes em um tema que geralmente você não pensaria que estão juntos, que andam juntos. Sim.
Ah, muito interessante. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre comportamento, plantas medicinais, um pouco de história, biologia, evolução, procura lá no YouTube o canal do Jordan, é o Eterna Busca, muito fácil de achar. Tá? E eu agradeço a presença de todo mundo que está assistindo, que nosso tempo está acabando, senão o Instagram nos corta. Agradeço a todos e a você, Jordan, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, eu acho que foi um papo bem proveitoso. E lembrando que depois a live ela vai estar disponível aqui no Instagram, no IGTV do perfil, e também no nosso canal no YouTube. Tá certo? Então, muito obrigada a todos, uma boa noite. Uma boa noite, Boa noite, muito Jordan. obrigado. Foi maravilhoso participar desse encontro. Foi muito incrível essa conversa com vocês. Fico muito feliz e grato pelo convite. Adorei também. Então, tchau, pessoal.